Beleza, então vamos lá. Vocês fizeram o simulado, né, no último dia 22, domingo, e aí hoje eu vou fazer a correção comentada com vocês, da parte de gramática, que eram as questões de 1 a 9. Então, a primeira questão é uma questão que apareceu no Enem. Se eu não me engano, foi no Enem 2012, mas quando eu fui escolher ela para colocar no simulado, eu escolhi por conta do conteúdo que eu considerei que seria interessante a gente abordar, porque ele é meio que uma questão que pode cair sempre, sabe? Não tem problema que ele caiu no Enem muito antes, porque com certeza é um tema que ainda pode ser discutido na atualidade. Então vamos lá, primeiro ler a pergunta. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Tá, então o que a gente tinha que fazer aqui era, primeiro, identificar que tipo de gênero textual era esse. Por quê? Porque ele está falando assim, ó, que o recurso verbal e não verbal desse gênero adota como uma das estratégias persuasivas, ou seja, estratégias de convencimento, quais são? Então, a gente tem que identificar esse gênero textual e a gente consegue responder essa questão. Então, vamos ver o que é isso. Ó, a gente está em lá várias imagens, e em cada uma dessas imagens, a gente encontra efeitos do uso do cigarro, né? De quem fuma, o que pode causar em várias situações diferentes. Então, na primeira, a gente tem lá que fumar causa câncer de pulmão, depois fumar causa câncer de laringe. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Depois embaixo, fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. E por último, ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. Então, a gente viu aqui que isso a gente pode identificar. Boa noite, Giovana. Então, nessa imagem, a gente pode identificar que se trata do quê? De uma campanha que fala contra o fumo, né? Porque ela apresenta os malefícios dessa atitude do fumo. Então, quais são as estratégias persuasivas que essa publicidade, não é propaganda, é publicidade porque está só tornando público uma informação, ela não tem propósito de vender nada, mas é só informativo mesmo, né? No caso, para conscientizar também. Então, vamos ver quais são as estratégias persuasivas. Letra A. Evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. Vamos ver. O que ela faz aqui? Ela apresenta várias situações, então fala assim, ó, nessa situação acontece isso, nessa isso. Então, vai reforçando ideias negativas. Então, essa daqui, a letra A, a gente não desconsidera, né? Deixa ela ali guardadinha. Vamos analisar as outras. B. Indicar a utilidade do cigarro como um pesticida contra ratos e baratas? Não, não tem a ver com isso. Não, porque ali ele diz assim, ó, fumar você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. Então, na verdade, isso está te alertando que quando você fuma, você inala uma coisa que é comum a ser usada contra esses animais. Então, não é isso. Não é nem momento aqui a gente está falando sobre utilidade, mas sim sobre inutilidade do cigarro. Então, a alternativa B a gente já pode excluir. Letra C. Apontar para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil. Também não tem nada a ver. Aqui o Ministério da Saúde ele está usando só para divulgar as causas negativas, né, do cigarro. Então, a letra C também não pode ser. Letra D, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Então, ó, tudo bem, a gente tem uma das propagandas ali que realmente fala dos problemas no aparelho respiratório, né? Mostrando ali o pulmão. Só que dentre as coisas que aparecem, essa é apenas uma delas. Então, não é o foco principal dessa publicidade. Então, vocês podem perceber que qual é a artimanha que o vestibular usa para tentar pegar a gente?
ele vai se apropriar de características individuais, de partes específicas do todo, para tentar nos confundir. Mas o objetivo, e o que precisa ficar sempre muito bem claro, né, muito bem resolvido para a gente, é que a gente precisa analisar o todo, ver o que é que se está perguntando. No caso, ele não está perguntando assim, na imagem número 2, na parte tal do texto, não. Ele está pedindo para a gente olhar essa imagem como um todo e perceber quais são as estratégias persuasivas. Agora, se fosse uma coisa específica, perguntando sobre o pulmão, aí tudo bem, a gente poderia considerar. Então, essa é uma coisa que a gente precisa se atentar ao vestibular, o que é exatamente que está sendo perguntado para a gente não cair nessas pegadinhas, né? Então, a letra D também não é. E, por último, a gente tem a letra E. Indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Não também. Por quê? Porque a gente viu aqui que, por exemplo, mostrou a criança, né, falando que as crianças, elas desenvolvem também doenças respiratórias a partir do convívio com pessoas fumantes. Mostrou a questão dos atos e das baratas, das gestantes, enfim, várias questões aqui também não é o foco, é apenas uma das coisas que é citada. Então, nessa daqui, a alternativa correta era a letra A. Por quê? Porque a estratégia utilizada aqui é evidenciar de várias formas, em vários contextos, a inutilidade terapêutica do cigarro, ou seja, só mostrar coisas prejudiciais à saúde, né? Então, questão 1, gabarito, letra A. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida do porquê da alternativa, pode me parar. Então, número 2. A número 2, a gente tem a seguinte pergunta. Qual é o papel sintático do termo sublinhado no trecho acima pela vontade? Então, a gente tem um termo que está sublinhado ali, e a gente tem que apontar qual que é o papel sintático desse termo. Bom, lembrando, sintaxe é uma parte da gramática que estuda a relação dos termos entre si numa frase. Então, ela é diferente, por exemplo, da morfologia, que estuda a criação, né, o surgimento dessas palavras, a sua forma. Aqui a gente já entendeu a forma e a gente parte para um processo mais analítico, que você observa uma frase e como essas palavras que constroem a frase se relacionam. Então, isso é estudo sintático, análise sintática, isso que é a sintaxe, né? Então, vamos ver o contexto desse termo sublinhado. Horóscopo. É possível que você esteja inclinado a agir com tolerância e paciência, movido pela vontade de proporcionar o bem-estar. É tempo de se colocar no lugar do outro e compreender suas necessidades. E essa frase aí, esse trecho, se encontrava no jornal O Globo, que saiu no dia 2 de abril de 2016. Beleza. Então, o que acontece aqui? Qual que é a principal pegada dessa questão? A gente observar, se eu acabei de explicar para vocês que a análise sintática ela se preocupa com o que está ao redor, vocês não podem tentar responder essa questão sem observar o que está ao redor desse termo sublinhado. Por quê? Porque o que vai responder essa questão aqui é principalmente o verbo que se encontra antes do termo sublinhado, que no caso é o verbo movido. Por quê? Vamos olhar as alternativas. Letra A. Esse pela vontade é um objeto indireto? O que vocês acham? Não, sim, talvez. A One sem aparelho, responda. Ninguém vai falar nada, né? Tá bom. Então, gente, talvez. Bom, objeto indireto, acho que a gente nem chegou a conversar sobre isso. Então, basicamente, quando eu fui escolher as questões para o simulado, eu me preocupei em colocar questões que tinham minimamente relação com o que a gente trabalhou até aqui. E o que acontece? Quando eu falo para vocês que essa questão é resolvida
principalmente pelo verbo que está antes, então a gente tem que entender que verbo é esse, para perceber como é que o termo sublinhado acontece dentro dessa frase. Então, nesse caso, o objeto indireto não tem como ser, porque a gente não está tendo aqui diretamente o sujeito da frase. E quando a gente fala de objeto, a gente está falando de uma frase que está na ordem direta, então aparece direta ou indireta, né? Mas aparece o sujeito, o seu complemento, né? E nesse complemento é o seu objeto indireto ou direto. No caso aqui, a gente não tem isso. A gente não tem a presença desse sujeito e seu predicado. Por isso, a gente pode excluir essa letra A. A letra B diz assim: adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo que vem para adicionar uma ideia diferente ao verbo. E de que forma ele faz isso? É um outro verbo que vai intensificar ou dar mais dinâmica para essa frase. Ele vai aparecer do lado de um verbo, é outro verbo que aparece do lado desse verbo, para mudar a ideia da frase. Também não é isso aqui. Pela vontade, não é verbo. Letra C, complemento nominal. Por que não é complemento nominal? Porque, primeiro, não é complemento, como a gente já pôde ver lá no objeto indireto da letra A, e ele não é nominal, porque não é um nome, não é um substantivo. O complemento nominal é um complemento que é um nome. Então, não é isso. Letra D. Letra D, predicativo. Predicativo é a característica do sujeito. Se eu falei no começo que não existe o sujeito aqui, não é disso que está tratando esse trechinho específico, então não tem como ser predicativo, porque o predicativo é, por exemplo, menina bonita. Menina sujeito, o predicativo de menina é bonita. Então também não é. O que nos faz, então, ficar com a alternativa E. Então, vamos entender, porque a E é a letra correta, mas vamos entender por quê. Quando eu falo assim, por exemplo, ele moveu a pedra. Então, a gente tem uma frase na ordem direta, em que o ele é o agente ativo da fala, né? Ativo da ação. Então, ele moveu a pedra. Agora, quando a gente vê assim, movido, então, por exemplo, ele foi movido, então ele sofreu, ele recebeu aquela ação. Se ele recebeu, quer dizer que ele foi agente passivo da situação. Agente passivo, então, é o que acontece ali, porque a gente diz que foi movido pela vontade. Então, alguém realizou essa ação. A pessoa ali na situação, ela sofre, ela recebe a ação. Por isso, esse pela vontade é o agente da passiva, ou seja, é ele que agiu. Foi ele quem realizou a ação, que deixou o sujeito como sendo passivo na relação ali. Então, pela vontade é o agente da passiva. Alternativa correta, letra E. Deu para entender? Então, tipo, como o verbo está no movido, ele está na voz passiva, então o que vem em seguida é o agente da passiva. Ele moveu a pedra, agente é voz ativa. A pedra foi movida, voz passiva. Então, questão 1, a alternativa era a letra A, questão 2, a letra E, correto. Questão número 3. Marque a única alternativa que apresenta equívocos de acentuação das palavras. Então, vamos lá. Goiânia é a única cidade que gostaria de morar. Goiânia, a gente tem essa entonação, a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, no A, e ali a gente tem um acento circunflexo. Então, belezinha. Esse tom, esse E de tombo, né? Com esse E com som aberto, que não é E, é aberto, é, também tem um acento agudo. Tem acento ali, então tá correto. Única, também a gente tem a primeira sílaba tônica, a sílaba é mais forte, tá correto. Cidade, que gostaria de morar. Ok. Aqui, o que precisava estar tá acentuado, não tem nenhuma alteração. Letra B. Sábado vou à feira comprar peixe e abóbora para fazer aquela receita. Sábado, beleza. Acento, todo mundo conhece, já está acostumado. Vou à feira. Aqui é uma regrinha básica de crase. Se eu vou a, volto da, crase no A. Vou a, volto de, crase para quê? Então,
Vou à feira, volto da feira. Então, tem crase. E por que que tem, né? Porque primeiro é um substantivo feminino. Então, a crase ela vai sempre vir antes de coisas femininas. Se não for feminino, já elimina a crase imediatamente. Comprar peixe e abóbora para fazer aquela receita. Aqui em abóbora, se você falar abóbora, você vai perceber que a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, ela é a segunda ali, né? A terceira, no caso, é proparoxítona. Isso significa que o acento, ele deveria estar antes da onde ele está ali. Então, se eu for ler como o acento está acentuado ali, ficaria abóbora, abóbora, não abóbora. Então, como o acento ele está na sílaba da frente, na paroxítona, dessa forma aí está paroxítona. Se tivesse para trás, seria proparoxítona, e se tivesse na primeira sílaba, lá no rá, seria oxítona. Então, nesse caso, a gente tem que estar errado essa daí. Então, a letra B, a gente tem abóbora escrita errado. Mas vamos ver, né? Se tem alguma outra alternativa que está errada. Letra C. Gostaria de saber o porquê de tanta rúcula e cará no meu prato. Bom, gostaria de saber o porquê. A gente aprendeu na aula de porquês que esse porquê, junto e com acento, ele pode ser substituído por o motivo. Então, vamos ver se eu substituo e se a frase continua com o mesmo significado. Gostaria de saber o motivo de tanta rúcula e cará no meu prato. Ah, funcionou. Então, beleza. O acento é esse mesmo, é esse porquê mesmo. Rúcula, também, a gente tem a sílaba tônica sendo proparoxítona. E cará no meu prato. Eu não sei o que é cará, mas eu sei que é uma comida e eu sei que cará tem a última sílaba tônica. Tá acentuado ali certinho, então beleza. Letra C correta. Letra D. O 20º colocado no concurso será nomeado a partir do último sábado do mês que vem. 20º, ok. Colocado no concurso será, também ok. Nomeado a partir do último, também beleza. Sábado, a gente já viu em questões anteriores, alternativas anteriores. E mês é fechado, acento circunflexo. Então, letra D, ok. Por último, Hélio não pôde ver o número do ônibus porque estava sem os óculos. Nessa daqui, Hélio é um nome, né, um substantivo próprio, e aí ele pode ser acentuado ou não. Então, se tivesse... Bom, eu acho que não estaria não acentuado, porque como a gente fala e tem essa sílaba mais forte, a primeira, o correto, né, seria estar acentuado. Mas vocês vão conhecer pessoas que têm nomes que não têm acentos. Por exemplo, meu nome não tem acento, mas deveria. Aqui a gente tem não pôde. O não, beleza. O pôde é de passado, né? Então, se a gente não coloca esse acento, fica não pode no presente. Como a gente está falando de algo que ele não conseguiu fazer no passado, então a gente precisa desse acento circunflexo. Em seguida, a gente tem número, também está correto. Ônibus, também um E fechado, por isso outro acento circunflexo. O porquê está ok, porque é um porquê explicativo. E óculos, também correto. Então, a alternativa errada, onde a gente tem equívoco de acentuação, é a letra B. E a palavra errada é abóbora. Questão 4. O fiscar. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Lembra que eu falei para vocês que, diferente da sintaxe, a morfologia ela estudava a formação das palavras? Então, é isso que a gente está olhando aqui. Quando a gente tem esse vermelhinho, essa última letra aí, no final, é que está sendo analisada. Então, a gente está analisando uma parte dessa frase. Por isso que é um elemento mórfico, de morfologia, de forma. E a gente viu que a gente tem aquela coisa do gênero, do número, grau. Então, se é menina, a gente está falando de gênero. Se são meninas, a gente está falando de plural. E se é grau, por exemplo, menininha, então a gente está falando de grau. Menininha, meninona, aumentativo, diminutivo. Menina, feminino, gênero. E meninas, plural. Então é disso que a gente disso que se trata essa questão aqui. A gente vai ter que ver qual delas está correta. Então a gente tem
4 erradas e uma correta. Na letra a gente tem que... Deixa eu assinar aqui, que a gente já passou por essas questões aqui. Letra A, a gente tem menina. Essa terminação é o que é chamado de desinência. Então, é um nome mais, assim, um pouco mais incomum, mas ele se refere só a isso, a essa construção da palavra. Então, é uma desinência nominal de gênero. Tá correto isso? Bom, a gente tem um nome. Por que a gente tem um nome? Porque menina é um substantivo. Então, substantivo é sinônimo de nome nesse caso. E a gente está falando de gênero, porque é menina, gênero, feminino. Então, beleza. A letra A está correta. Vamos ver, então, por que as outras estão erradas, né? Já que a gente tem no enunciado que é a alternativa. Então, quer dizer que a gente só tem uma alternativa correta. Letra B vem deste. Desinência vogal de ligação. Desinência vogal de ligação. Olha, para ser primeiro, para a gente ter uma vogal de ligação, tem que vir com o tracinho. Que me fugiu o nome agora. Mas, por exemplo, vende-se. Esse C que vem com o traço, isso sim é de ligação, porque está ligando no outro elemento. Aqui a gente não tem isso, então a gente já pode mudar, porque embora seja uma desinência vogal, ela não é uma desinência vogal de ligação, porque não está ligando os termos. Letra C, gasômetro. Esse acento é uma vogal temática de segunda conjugação. Gasômetro não é vogal o O, na verdade, né, não é vogal temática e não tem por que ser de segunda conjugação aqui, já que não se trata de um nome, né, de um pronome para ser conjugado ali, para ganhar uma pessoa. Porque segunda conjugação é da questão das palavras terminadas em E. Essa daqui termina em O, então não tem nada a ver. Letra D, amassem. Esse SSE é uma desinência de segunda pessoa do plural. Amassem. Segunda pessoa do plural é quem? Eu, tu, ele, nós, vós. Vós. Se é vós amassem, tá errado. Então, não é segunda pessoa do plural, podemos descartar também. Letra E. Cantarieis. Desinência do imperfeito do subjuntivo. Não é. Não é imperfeito do subjuntivo o tempo verbal ali. O que nos faz ficar, então, que era uma alternativa super simples. Não precisava entender nada de imperfeito do subjuntivo, segunda pessoa da conjugação, nada. Era só saber que menina é um substantivo de gênero feminino. E bastava para responder essa questão. Então, questão número 4, gabarito, letra A. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode perceber do vestibular. Ele vai colocar questões alternativas difíceis e uma fácil. A fácil é a resposta. Não é sempre, é lógico, isso não é uma regra. Mas é que, geralmente, ele vai fazer isso sim. Colocar coisas muito difíceis, porque, por exemplo, para você saber o que é imperfeito do subjuntivo, é uma coisa muito específica, né? Então, é muito difícil você saber. E ele vai usar essas coisas para assustar a gente e a gente não perceber que tinha uma alternativa super coerente ali e simples de entender, que era a letra A. Então, seguindo. A palavra como tem o valor de conjunção subordinativa conformativa na opção. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido a correção, porque a gente está acabando o tempo. Bom, o que é uma conjunção subordinativa? A gente tinha visto que quando tem uma frase que tem uma parte que é subordinada, quer dizer que essa parte depende da anterior. Então, é um subordinado, como se fosse um funcionário. Ele depende do seu coordenador, por exemplo. E quando a gente fala que é uma conjunção subordinativa conformativa, então é assim, algo que conforme alguma coisa. Então, de acordo com tal coisa, conforme tal coisa. Então, a palavra como, ela tem que estar com esse significado, de significar concordância com alguma coisa, conformidade com alguma coisa. E ela está dessa forma na alternativa E. Por quê? Porque se você pensar que é conformativo, então a gente pode substituir por conforme ou de acordo. Olha lá, letra E. Conforme ele mesmo disse, Mana Piedade não se casou. Então, essa substituição ela foi
válida, deu para completar e continuar com o mesmo sentido. Por isso, e se você tentar fazer isso nas outras, você vai ver que o como não está com esse conformativo. Então, questão 5, gabarito, letra E. Questão 6. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal exerce a função de complemento nominal. Então, é um complemento, vai complementar a situação com um nome, com um pronome, né? Então, olha lá. Elas são só duas. A gente não tem um complemento nominal aqui, porque elas é pronome e ele é o nome da situação. Então, não é complemento. Maria sente saudade de mim. Aqui a gente tem um nome e a gente tem um pronome. E esse pronome, ele está aparecendo como uma segunda coisa na frase. Se é uma segunda coisa, então é um complemento. Então, a alternativa B é a correta. A outra, quer almoçar comigo? Então, a gente só tem um nome. Ela estava distante de todos. Um pronome e outro pronome que não é um complemento, porque ele não está fazendo referência ao ela, ele está fazendo referência a outro sujeito da frase. Por último, os ganhadores foram eles. Aqui a gente tem só um pronome que substitui o nome. Não está complementando. Por isso, a alternativa correta aqui da questão 6 era a letra B. Leia a frase. Você pode até, tananã, todos os ensinamentos de seus pais, mas isso não garante que será, tananã também, por todos os seus erros. Marque a alternativa cujas palavras completem as lacunas de acordo com o contexto. Nesse caso aqui, a alternativa correta era a letra B. Por quê? Absorver é de entender, de compreender, né, daquilo, você realmente no sentido absorver, por exemplo, se você pensa numa esponja de lavar louça, quando você coloca água nela, ela absorve. Então, absorver com R é nesse sentido. E absolver com S é no sentido jurídico. Então, ele foi absolvido do processo. Então, o processo contra ele foi retirado. Então, absorver com R é internalizar, compreender ou receber, e absolver com L de suspender. Então, a alternativa correta para a questão 7, letra D, que ficaria assim: você pode até absorver todos os ensinamentos de seus pais, mas isso não garante que será absolvido por todos os seus erros. Questão número 8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do hipotético diálogo acima. Então, disse o sabiá à flauta: eu, tu e o artista, tananã, de modo diferente. Mas o artista e tu, tananã, de modo igual. Portanto, entre tananã e tananã, há uma grande diferença. Nessa questão aqui, a alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque ela vai completar de acordo com a concordância verbal. Então, os tempos e a flexão das palavras, dos verbos, elas estão corretas na letra D. Então, ficaria da seguinte forma: eu, tu e o artista cantamos. Por quê? Porque as pessoas, elas têm preferência. Então, a primeira pessoa do singular, ela tem preferência sobre a segunda pessoa e tem preferência sobre a terceira. Nesse caso, a frase começa com eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Mas como a gente está falando de três, então a gente respeita o número, que é a primeira pessoa, só que a gente joga para o plural. Então, eles cantam. A alternativa D tem aliás, cantamos, né? Nós cantamos, a primeira pessoa do singular, do plural. Então, a gente tem que começar com cantamos. Depois, mas o artista e tu, então aqui é o artista e tu. Tu é a segunda pessoa, então a segunda pessoa tem a preferência. Por isso, fica cantais. E no último caso, são duas lacunas, a gente tem mim e ti. Então, fica eu, tu e o artista cantamos de modo diferente. Mas o artista e tu cantais de modo igual. Portanto, entre mim e ti há uma grande diferença. Então, a alternativa correta, letra D. E por último, mas não menos importante, a gente tem um outro cartazinho.
Olha lá. O enunciado diz: a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a. Então, mais uma vez, a gente tem um elemento verbal aqui que é uma publicidade, ou seja, tem o propósito de tornar uma informação pública e que, para convencer o seu público sobre a sua mensagem, ela vai usar alguma estratégia persuasiva. E é justamente o que a gente quer saber aqui. Qual estratégia se utiliza? Então, é mais ou menos no sentido da primeira questão que a gente trabalhou hoje. Letra A. Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Vamos ver. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Bom, garanta sua sacola retornável. Sem a sua ajuda, o mundo é... Esse verbo, o tempo verbal aqui, que é o imperativo, é muito importante para a gente. Quando a gente dá instruções tipo garanta, compre, adquira, faça, leia, a gente está usando o tempo verbal imperativo. Isso é muito comum nas propagandas e nas publicidades. Por isso, para ser mais rápido aqui, por causa do nosso tempo que é curto, a gente vai perceber que, como a publicidade está falando, para você usar uma sacola que é retornável, isso é o quê? É um produto que é responsável, né? E ecológico, porque aí a gente faz a substituição do plástico, ok? Então, de todas as alternativas aqui, se você observar essa questão que eu comentei, vocês vão perceber que o objetivo é convencer as pessoas de que elas mudem o seu uso, né? Ao invés de usar sacolas plásticas, usem esse daí, que é um produto de modo responsável e ecológico. Por isso, questão 9, o gabarito é a letra E. Beleza, meninas? Tive que correr um pouquinho por causa do nosso tempo, mas era isso que eu planejei para a aula de hoje. Então, boa noite para vocês. E qualquer dúvida podem me chamar. E a gente se encontra de novo na quinta-feira. Até mais.